O melhor editor que eu já conheci ganhava R$ 800 por mês. Cara mediano que eu conheço fatura em média 6 mil. A diferença não é técnica. A maioria dos editores acredita que ficar melhorando a técnica é o caminho para ganhar mais. Fica consumindo cursos de After Effects, Premiere, CapCut, mas no final o cliente ele não paga pela sua timeline. Ele paga pelo resultado que você entrega. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o verdadeiro processo que faz você sair de um faturamento medíocre para faturar os seus primeiros R$ 6 mil com edição de vídeos sem precisar ser um editor de Hollywood. Primeiramente, trazendo os problemas do mercado atual de edição de vídeo, existem 4 pontos que a gente não pode esquecer de citar aqui. O primeiro problema é que muitos editores não conseguem abordar um potencial cliente. Então assim, para pensar mais ou menos comigo. Você é uma pessoa totalmente estranha no Instagram e eu chego para abordar você, para oferecer os serviços que eu tenho. Faz sentido eu te mandar uma mensagem como se a gente já tivesse uma intimidade de, sei lá, 5 anos? Não faz sentido. Ou seja, a pessoa vai ler aquela mensagem, vai ver quem você é, não vai ver que não vai te conhecer e simplesmente vai te ignorar. Outra coisa é que o editor ele não sabe prospectar de formativo, o editor ele só sabe editar. Isso é um erro, editor, se você apenas só sabe editar. O editor que é um editor de verdade, ele além de solucionar problemas, né, relacionados ao cliente dele, com a criação de conteúdo, enfim, com novas ideias, ele também tem que entender um pouco de copywriting, ele também tem que entender um pouco de criação de conteúdo, ele também tem que entender um pouco do mundo das vendas, prospecção, enfim, ele tem que entender um pouco disso para ele conseguir sobreviver nesse mercado. Não é só uma boa edição que vai sustentar tudo isso. E para você que não sabe, prospectar informativa é quando você vai em busca do cliente. E outra coisa é que muitos editores eles não conseguem montar propostas. Ou seja, chega um cliente dentro aí do seu WhatsApp solicitando o orçamento dos seus pacotes. Você simplesmente joga lá todos os pacotes que você tem, sei lá, o pacote de 10, 20, 30 vídeos e joga no peito dele ali para ele decidir. Sendo que você não conseguir entender nem de fato qual é o problema que aquele cliente tem. Às vezes o que o cliente está travado é na construção de um bom roteiro. E você, dependendo ali do editor, consegue ter essas habilidades para montar um roteiro, a pessoa precisa de um design à parte ali, além do serviço de edição. E se você conseguir de fato entender a dor do cliente para montar pacotes que se adequem à necessidade dele, ou seja, não só pacotes que sejam com vídeos, mas sim pacote com acompanhamento mensal, com uma call ali que vocês podem fazer durante o mês para ajudar ele no processo de entender métricas, entender como é que tá o fluxo de conteúdo dele, ou você mesmo ajudar ele a guiar ali a questão dos roteiros, conseguir escrever roteiros melhor. Existem muitas coisas de como você pode agregar dentro de um pacote ali oferecendo seu serviço de edição de vídeo além dos vídeos que você vai fazer. E outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que muitos editores não fazem reunião de vendas. Muitos editores só preferem ficar ali no WhatsApp. Só que assim, como é que você vai criar uma relação com seu cliente para ele conseguir de fato ver o profissional que você é, conhecer se de fato existe uma pessoa do outro lado da tela, sendo que vocês nem fizeram no mínimo ali uma chamada de vídeo para se conhecer melhor e só ficarem conversa no WhatsApp. Por isso que muitas vezes você não consegue fechar, porque só tá ali conversando no WhatsApp, ele pode simplesmente virar as costas e ir embora. Numa reunião de vendas não, você vai se apresentar, você vai apresentar os serviços que você tem, você vai apresentar como é que você vai solucionar o problema daquele cliente. Então, além dele saber que você é uma pessoa real, né, ele vai ver que você vai conseguir solucionar o problema dele e vai conseguir ali criar uma conexão. Fica melhor para criar uma conexão, tirando o fato que é muito melhor para você tirar dúvidas, quebrar objeções cara a cara ali com o cliente, sem dar a possibilidade dele sair correndo e tirar ali as dúvidas na hora e aumentar a sua chance de fechamento. Agora você deve estar se perguntando, beleza, Andrei, eu entendi todos os meus problemas, agora como é que eu posso solucionar para de fato eu ser um editor que consigo cobrar bem e consigo ali ter uma agenda lotada e começar a faturar bem sem precisar ter uma edição de Hollywood? É por isso que agora eu trouxe essa segunda etapa explicando para você o que é que define o seu faturamento. A primeira coisa que você deve entender é que você não pode simplesmente prospectar qualquer pessoa. Você não pode ver simplesmente ali o seu Zé do mercadinho da esquina e já prospectar ele, sendo que muitas vezes ele não sabe nem qual é o serviço que você oferece, não sabe nem o que é um vídeo, não sabe nem o que é um Instagram. E para isso você tem que entender o quê? Você tem que entender que você tem que prospectar uma pessoa que tem um problema, uma pessoa que está disposta a pagar pelo seu serviço e também uma pessoa que enxerga valor no serviço que você oferece. E desses 3 pontos aqui que eu acabei te citando, se fosse realmente um para te falar que você tem que bater na tecla, é resolver prospectar um cliente que ele realmente tem um problema, tá? Até porque quando pessoas vão contratar editores de vídeos, elas não estão procurando pessoas simplesmente para editar os vídeos dela, estão procurando solucionar
problema. Seja vender mais, seja conseguir mais retenção. Também tem pessoas que procuram economizar tempo, porque todo mundo aqui sabe que edição é um processo trabalhoso, que leva muito tempo. E tem algumas pessoas que precisam focar em atividades mais importantes e acabam delegando isso para um editor de vídeos. Então, sua função muitas das vezes também vai ser ganhar tempo para aquele empresário ou para aquela pessoa que você está trabalhando. Outra coisa que é muito importante é você começar a definir melhor o nicho que você gosta de trabalhar ou o nicho que você já atua atualmente. Porque para pensar comigo, se a gente está falando de impactar o faturamento, a partir do momento que eu sou um editor focado em uma área específica, eu posso subir minha autoridade relacionada a isso, até porque eu sou uma autoridade naquele nicho que eu domino ou naquele estilo de edição que eu acabo fazendo. Se eu sou um pontinho vermelho ali no mar aberto, no mar azul, muitas pessoas vão apenas me procurar por eu ser um especialista naquilo, por eu ser uma pessoa que eu consigo ter as competências técnicas comparado a outras pessoas do mercado que não conseguem fazer, por exemplo, ali o que eu faço. Lembrando, deixando um ponto muito forte aqui de atenção, não é porque você vai se posicionar para um nicho que você não pode pegar outros tipos de vídeos ali para editar. Se você sabe de fato editar para aquela outra demanda que tá vindo, você pode simplesmente pegar o vídeo. Isso acontece muito para quem é editor iniciante, né? Pô, se eu sou um editor iniciante, eu tô me posicionando para um nicho e chega outras demandas, né? Outro trabalho que são muito diferentes do nicho que eu atuo, eu vou deixar de pegar? Não vou, até porque eu preciso de dinheiro na conta, mas a questão é que quando eu for me posicionar, por exemplo, nas redes sociais, eu vou me posicionar como uma autoridade para aquele nicho que eu trabalho, para assim eu conseguir me tornar único naquele mercado e, consequentemente, por eu ser único, eu conseguir cobrar mais pelos meus serviços. Vem cá, editor, saber prospectar é uma coisa, mas transformar a prospecção em dinheiro na conta envolve um processo inteiro que vai muito além disso. Precificação, objeções, contratos, posicionamento são camadas que a maioria ignora e que fazem toda a diferença no final do mês. Eu fiz mais de 100 mil reais como editor de vídeos em 1 ano e meio de mercado porque eu aprendi a me posicionar, a prospectar certo e trabalhar as objeções dos meus clientes. Eu tenho ajudado editores a estruturarem esses processos do zero, desde quem nunca fechou um cliente até quem já tem cliente, mas não consegue escalar o faturamento. Se você sente que o seu problema não é a edição em si, mas é justamente essa parte comercial, eu quero te entregar um presente. Para quem está assistindo esse vídeo, eu vou fazer uma análise gratuita do seu processo de vendas. Uma call 1 a 1 comigo para você entender onde você está travado e o que falta para você chegar no próximo nível. O link para você agendar a nossa conversa está aqui na descrição. E já falando de reunião de vendas aqui, o próximo ponto é chegar na reunião de vendas preparado. Então, quando você entrar na call com aquele cliente, você não pode simplesmente entrar despreparado. Você não pode estar entrando naquela call sem seu arsenal preparado. Você tem que saber mais a fundo daquele cliente, entende? Então, você tem que entrar no perfil dele, pesquisar ali as datas das últimas postagens para você ver se a frequência de conteúdo daquela pessoa está muito alta ou está muito baixa, porque na hora da reunião você pode justificar com um ponto. O seu fluxo de conteúdo está muito baixo. Isso deve ser um motivo por você não estar conseguindo gerar views, não estar conseguindo gerar retenção, não estar conseguindo gerar vendas, enfim. Mas o real intuito de você fazer essa pesquisa é justamente para você utilizar, preparar seu arsenal para quando vier uma objeção futuramente você conseguir, de fato, não só mostrar os problemas que aquele cliente, aquele potencial cliente tem, mas como também você mostrar como você vai solucionar aqueles potenciais problemas. A reunião, de fato, tem que ser uma conversa genuína, tem que ser algo personalizado para aquela pessoa, sabe? A ideia de você ter uma estrutura não é para ter uma estrutura para seguir com frases prontas, é ter uma estrutura para você saber em qual etapa você vai começar trabalhando. E é muito importante que isso não pareça um interrogatório, tá? Isso é um diagnóstico, então é muito importante que tenha aquela conversa com aquele cliente para você de fato estar se conectando com ele ali e estar conseguindo trabalhar nas dores dele. Então sempre, todas as vezes que você estiver falando com um potencial cliente, comece entendendo qual é o problema que ele tem. Às vezes o problema que ele tem não vai ser resolvido com um pacote ali de 20 vídeos. Muitas das vezes vai ser resolvido com um pacote de 10 vídeos, mais um acompanhamento mensal, mais uma reunião mensal ali que você vai ter com ele, com o time dele, enfim. Então quando você se posiciona dessa forma, você não está se posicionando só como um editor de vídeos, você está se posicionando como um estrategista de vídeos. Então para aquelas pessoas que nunca montaram um vídeo na vida ou que não sabem muito bem como montar um vídeo, você vai ser aquela pessoa responsável por guiar ela nessa jornada. Então se você gostou desse vídeo, eu vou estar te recomendando mais 2 vídeos que vão estar aqui no link da descrição, que é como captar clientes sendo editor em 2026 e também como você pode criar um portfólio de edição de vídeos sem ter clientes. Então se você é mais um daqueles editores que tem problema de fato em fazer o fechamento ali com o seu cliente, tem problema em lidar com objeções quando elas aparecem, eu te convido a clicar no link aqui da descrição. Nele a gente vai ter uma conversa totalmente gratuita, tá? Só eu e você e alinha uma call para eu entender de fato como é que sua operação tá funcionando hoje e eu conseguir te esclarecer melhor como você vai conseguir solucionar todos esses problemas. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui e valeu!